E pra quem não acreditou, olha aí, ó, vitória gigante do Flamengo, 3, Flamengo, Chelsea 1, Mengão botou os ingleses na roda, como diz a música do Flamengo. Não deu pro Chelsea. No começo da partida, o Flamengo levou um susto com uma falha, mas virou a partida no segundo tempo. O Mengão passou por cima do Chelsea, meus amigos. Pra quem não acreditava, os antes que estavam torcendo contra o Flamengo, tomaram na tarraqueta, meus amigos. E agora, o Flamengo é o líder nesse momento do grupo. Vamos aqui analisar e vamos ver o que a imprensa esportiva falou. Mas hoje é recorde de likes aqui. Eu preciso da força da torcida do Mengão compartilhando o vídeo, deixando o like, os comentários. Botamos os ingleses na roda hoje, meu amigo. Deixa aí os comentários, créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá pro pós-jogo do Flamengo. 3-1 no Chelsea, lidera o grupo, uma vitória daquelas assim maiúsculas, inesquecíveis, de virada, e mais uma vez um brasileiro, quem diria falar isso? Mais uma vez, um brasileiro neste Mundial vence um bicho-papão, porque ontem o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, então já despachou ali o campeão da Champions, e hoje outra equipe brasileira, o Flamengo, que se impôs mais ainda, teve mais imposição ainda, enfrentando o Chelsea, despacha o campeão da Conference League. Portanto, em menos de 24 horas, o campeão da Champions e o campeão da Conference caíram diante de equipes brasileiras. A gente vai falar bastante desse resultado aí do Flamengo, líder do grupo, agora só depende de um empate para se classificar em primeiro lugar para a próxima fase, o que é importantíssimo, foge de um possível confronto com o Bayern de Munique nas oitavas de final, e realmente um Flamengo, Eugênio Leal, numa tarde aqui no Brasil, olha, inesquecível pro seu torcedor, hein? Tudo bem, Eugênio? Como é que você tá, garoto? Tudo bem, William. Tudo bem, um abraço pro Birner, pro Calçade, parabéns ao fã de esporte, torcedor do Flamengo, né? Olha. Que tá vivendo uma euforia incontida, com toda a razão, né? O Flamengo consegue uma vitória, que é uma vitória que, acima de tudo, é a vitória da coragem. Tem uma frase que inclusive está numa música famosa cantada pelo Diogo Nogueiro, né? O que ela quer da gente é a coragem, o que a vida quer da gente é a coragem, que na verdade é uma frase de Guimarães Rosa em Grande Sertão de Veredas, né? O que a vida quer da gente é coragem. E o Flamengo teve coragem para buscar o jogo dentro do seu estilo, dentro das suas ideias, dentro da sua proposta, que é uma proposta de dominância, de ter a bola, de jogar no campo do adversário. Passou por um revés no primeiro tempo, mas teve coragem para manter essa pegada, para mudar e melhorar no segundo tempo e conseguir uma grande virada. Parabéns. Olha, espetacular, hein, Calçadinho? A gente estava ali no primeiro tempo, já um Flamengo bem no primeiro tempo, mas tomou o gol e tal, precisou se reorganizar. Agora, um segundo tempo, assim, de encher de orgulho. Claro, o futebol brasileiro, porque tem muito de futebol brasileiro ali, como você mesmo falou na redação, mas principalmente o torcedor do Flamengo que está feliz da vida. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, fã de esportes. O Mundial de Clubes até agora, a gente vai falar especialmente do Flamengo também, mostrou equipes brasileiras de formatos diferentes. Teve um Botafogo que sabia que a única chance de encarar o PSG era travar o jogo de uma forma assim como o PSG nunca viu. E o Botafogo venceu. Parabéns. A maneira de competir do Palmeiras é diferente da dos outros. O Fluminense, surpreendente contra o Borussia Dortmund, marcando e agredindo, jogando também. E o Flamengo veio, eu vejo como Eugênio, assim, existe fora do Brasil, assim, uma ideia de futebol, ideal do futebol brasileiro, que eles têm, e a gente também tem, que é sempre um jogo bem bonito, um jogo bem jogado, articulado, com qualidade. Nem sempre é possível, é preciso que o Brasil saiba defender também. Né? Porque é muito legal você falar, você tem que jogar daquele jeito, que bonito, aquele jogo irresponsável. Bonito para eles, vão lá e ganham da gente. Né? Não pode ser irresponsável. Mas o Flamengo conseguiu jogar de forma responsável, e um jogo que traz aquela ideia de futebol brasileiro com a bola no pé, com 7 brasileiros, contando o Jorginho aí, sim, 4 estrangeiros, mas os estrangeiros vêm para jogar também dentro de uma ideia de futebol brasileiro, de uma concepção nossa. Então, assim, foi uma vitória muito grande. E o Chelsea não entrou, não tô nem aí, não entrou blasé. Não, entrou para jogar Vera. O Chelsea entrou assim, saiu do jogo com a carteirinha da Libertadores da América. Explica isso. Você pode jogar. Porque ele bateu. Eu estava olhando as faltas do Chelsea.
Por exemplo, ele fez 16 contra o Betis. Hoje foram 14. Betis final da Conference. Só que tem as faltas que o árbitro deu vantagem. Se vocês pegar essas faltas, a quantidade e de faltas não foram faltinhas, foram faltas algumas muito duras. Até na maldade. Inclusive com cartão vermelho. Cartão vermelho, então, assim, o Chelsea entendeu o que vinha pela frente. Talvez o jogo PSG e Botafogo se precisava alertar alguém, alertou. E é diferente de quando a gente tem um Mundial, que é um jogo. E aí a gente tira todas as conclusões num único jogo. Se o Brasil está bem, se o Brasil está mal. Se o Brasil precisa melhorar ou não. E precisamos sempre. A outra é um Mundial um pouquinho mais longo. E ele está mostrando, surpreendentemente, na minha visão, equipes brasileiras muito competitivas e preparadas para essa competição. Esses enfrentamentos. Então, se o Flamengo hoje, nós vamos conversar aqui. Sim, tem vários personagens, porque tem muita coisa, riquíssimo. Tem o Felipe Luiz ganhando o jogo com banco de reservas e com a leitura que o jogo lhe oferecia, e ele foi no alvo. Ganhando com a escalação inicial e também com as alterações. Não é aquela coisa, escalou mal, depois consertou, não é isso não. O jogo, escalou bem e foi melhor ainda. O jogo pediu, exatamente. Ele entendeu. Exatamente. O Birner, durante a semana, a gente até falava aqui, olha, se o Flamengo vencer o Chelsea, não é uma surpresa, não é uma coisa surpreendente. O Flamengo pode vencer o Chelsea, principalmente depois da primeira partida do Chelsea que a gente viu. Mas você esperava um domínio, assim, uma supremacia, principalmente no segundo tempo, do tamanho que foi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa tarde a você, Eugênio, Calçade, aos fãs do esporte. Não foi uma surpresa. Eu achava que o jogo estava bem aberto, era um jogo imprevisível. O Chelsea é um time que oscila bastante. E o Flamengo é, de longe, o melhor elenco que a gente tem no continente, bem trabalhado pelo seu técnico. E nessa disputa em que o Chelsea não conseguiu colocar o jogo na velocidade de um jogo de Premier League, poderia tornar o jogo desconfortável para o Flamengo, porque me chamou muito a atenção como a velocidade do jogo e o ritmo do jogo foram ditados desde o começo pela equipe do Felipe Luiz. Não ficou confortável para o Chelsea em nenhum momento. E tem uma coisa que eu quero falar sobre esse Flamengo, William. Diga lá. Que eu acho que talvez seja a hora certa. Vai. A transformação do Flamengo, dos personagens, para o Flamengo que tem personagens, mas é um jogo coletivo. A transformação do Flamengo, que na hora do aperto, nos últimos anos, competia menos do que precisava e perdia a cabeça, para o Flamengo que joga o Mundial contra o inglês e vira o jogo com autoridade. Tem muito a ver com diretoria, com mudança de gestão, com mudança de mentalidade dentro. Sem Real Madrid a tua hora vai chegar, né? Sem Real Madrid a sua hora vai chegar, com a maneira como tem sido trabalhado no departamento de futebol. Hoje você pode deixar o Pedro no banco e o mundo não acaba. Exato. Você pode tirar o Arrascaeta no meio do jogo e o mundo não vai acabar. E criticariam se o Flamengo não tivesse vencido, mas também não acabaria o mundo. No Flamengo dos últimos anos, que tinha com muita sobra o melhor elenco da América do Sul, qualquer mexidinha com jogadores mais renomados... Era uma gritaria. Hoje você pode colocar jogador da base, pode fazer o que você quiser, o time está na mão do técnico, o time é coletivo, os personagens de altíssimo nível que o Flamengo tem trabalham para a equipe, trabalham para o clube, que é o mais importante que eles. Ontem teve festa à noite madrugada, né, já do torcedor do Botafogo lá nas praias do Rio de Janeiro. Hoje também tem, agora é a vez do torcedor do Flamengo e o Pedro Henrique Torre está com a gente também. Cadê o Pedro Henrique aí? Para trazer esse momento, essa felicidade, essa sensação, esse clima aí do torcedor do Flamengo, que acompanhou, claro, a partida lá no Rio de Janeiro, acompanhou nas praias, vários pontos e tal. O Pedro Henrique está num desses pontos aí também, para trazer para a gente esse clima do torcedor do Flamengo com essa vitória maiúscula. E por que não dizer também, uma vitória histórica, sim. Uma vitória histórica do Flamengo contra o Chelsea, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William? Um grande abraço para você, um abraço para todos os amigos do Linha aí no estúdio, quem está acompanhando a gente de casa também. Olha, a praia de Copacabana virou um Maracanã, dá para falar isso tranquilamente aqui, porque o pessoal participou ativamente dessa vitória histórica, como você disse. Inclusive, nós vamos fazer a final com os brasileiros, e os brasileiros estão arrebentando. E Mengão, né? Aqui é Varmengo, expulsei um deles. Mengão 3-1 para o baile. E esse negócio aqui, amigão, e esse tá animado, só não embala. Me diz aqui, esse negócio que os europeus eram muito melhores que brasileiros, essa questão toda, só tá dando sul-americano no Mundial.
Fluminense, o Botafogo tá arrebentando. Gostou do jogo hoje bastante? Porra, muito. O que você mais gostou? Fala aí. Porra, mais gostei foi do Flamengo. O Flamengo... Pé no chão, a semi. E a final é aquele sonho que a gente, todo rubro-negro tem, né? Agora eu vou pedir pro Guto pegar a palavra da torcedora aqui. Vamos lá. O que você mais gostou na partida de hoje? Palpitou seu coração? Ficou emocionado com essa vitória histórica de virada sobre o Chelsea? Eu gostei muito do jogo. Achei muito legal. Também, né? 3-1, né? Foi muita emoção. E essa arquibancada aqui na areia de Copacabana, curtiu? Curti muito. O funk, pessoal, todo mundo animado aqui, o Guto mostrando, o VAR beijando a camisa, torcedor histórico, tá todo mundo bastante animado como foi essa vitória do Flamengo sobre o Chelsea de virada 3-1. Agora o céu é o limite para o torcedor rubro-negro que vai continuar por aqui comemorando essa vitória, como você bem disse e destacou, histórica do Flamengo para todo sempre, 3-1 sobre o Chelsea lá nos Estados Unidos. Volto com você, William. Valeu, Pedro Torre, um abração pra você. Coloca uma tela aí pra gente mostrar essa supremacia do Flamengo contra o Chelsea. Números dessa vitória do Flamengo. Teve mais posse de bola, ali pau a pau, mas um pouquinho mais. Finalizações, 13-11 com 9 no alvo contra 4 do Chelsea, 9-4 no alvo. 6 grandes chances contra 4 do Chelsea, 26 ações na área rival contra 18 do Chelsea. Olha, gols esperados, 3 do Flamengo, 1,06 do Chelsea. A gente vai destrinchar esses números. Antes eu quero ir com Pedro Ivo Almeida. Pedro Ivo Almeida, que acompanhou o jogo, tá lá em loco nos Estados Unidos. Tava voando hoje. Tava voando, o homem tá demais. E eu queria perguntar uma coisa pro Pedro, me ajuda aí. Porque a última vez que a gente se viu, assim, pessoalmente, trabalhamos juntos, foi no Maracanã, com o Flamengo vencendo o Tátira por 1-0, naquele sufoco que o Rossi fez um gol no final e parte da torcida ainda vaiou apesar da classificação. Esse time que eu vi hoje é o mesmo? Me ajuda aí, é aquele mesmo time? É outro time, William, tudo bem? Abração pra você, abração pra todo mundo na bancada. É um cenário bem diferente, é um outro time, é uma outra ideia, é uma outra mobilização, é uma outra formação, é um outro ambiente. E parece de fato que não é nem o mesmo clube, que não é nem o mesmo parte, não seria nem o mesmo treinador. É tudo muito distinto do que aconteceu. Festa lá no Rio de Janeiro, festa também aqui na porta do Lincoln Field, 2 jogos, 2 vitórias. Você já está vendo aqui, ó. Agora a festa acontecendo aqui. Mas uma coisa mudou. Eu vou devolver para você, porque não tem condição de eu continuar falando aqui. Mas eu já volto daqui a pouco. Querem festa. Não dá. Olha aí, meu Deus do céu, tira o homem. Vamos levar o Pedro pra casa. Vamos levar o Pedro no colo. Aí, Pedro. Vai feliz. Sensacional. Tem festa e tem sol. Pô, perfeito, né? Tá perfeito, só alegria. Imagina o que esses caras vão fazer lá, meu Deus do céu. Anda faltando. Vamos destrinchar esse jogo aí, então? Querem começar pelo Felipe Luiz? Porque desde a escalação até as alterações, essa vitória passa por ele, né, Eugênio? Passa por ele, acho que passa bem antes disso, né? Passa quando ele monta uma ideia de jogo para esse time, quando ele treina, quando ele coloca em prática, quando ele vai sedimentando essa ideia de jogo. E que passa por você não ter exatamente necessidade de ter titulares totalmente fixos. Então, em várias posições, ele gira. Lateral direito um dia o Varela, outro dia o Wesley, na lateral esquerda joga o Alexandre, até que não jogou o Alexandre hoje, né? Poderia ter jogado, porque já estava recuperado. Mas você reparou, laterais com características diferentes em ambos os lados, né? Ou seja, sim, a versatilidade do elenco montado para o treinador usar a versatilidade. Exato. Hoje ele entrou com o Danilo, não entrou com o Léo Ortiz, que vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe. Então o Jorginho chega, já encaixa muito bem, vira titular, parece que joga há muito tempo, porque é uma contratação feita sob medida para as características do time. Hoje ele mexe até no Arrascaeta. É verdade que mexe durante o jogo, mas o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, é o jogador em torno de quem o Felipe montou a forma de atacar do Flamengo, né? Os atacantes do Flamengo jogam muito para o Arrascaeta pisar na área e decidir, mas não estava funcionando. E ele hoje começa com o Plata, que ficou tanto tempo afastado por lesão, né? Teve toda aquela polêmica com a seleção equatoriana, ele coloca o Plata para dar velocidade e mobilidade mais adiantado, então não foi nem o Pedro, nem o Bruno Henrique, como muita gente esperava, foi o Plata. E quando ele sente que estava
faltando um pouco mais de contundência ao Flamengo. O problema do Flamengo no primeiro tempo foi mais ou menos esse. Dentro da área, né? A partir do momento que você se aproxima da área, estava faltando definição no último passe e na finalização. E ele entende que o Arrascaeta estava fora do jogo. E ele coloca a contundência, bota o Bruno Henrique, que é veloz, que é alto, que finaliza bem, traz o Plata um pouco mais para trás e o Bruno Henrique é decisivo, participando dos 2 primeiros gols. E o Flamengo consegue uma virada rapidamente. Depois ainda tem o jogador expulso. O jogo muda. Os números que a gente viu estão contaminados pelo que aconteceu depois da expulsão do Nicolas Jackson. Porque o Flamengo passa a administrar o jogo. Sim. O jogo é outro. Mesmo com um jogador a mais, ele dá a bola para o Chelsea, baixa a linha, ainda vai lá, faz mais um gol. Só que ele deixa de ter o volume de jogo que ele tinha, porque ele não precisa mais. Ele passa a administrar, faz o 3-1, aí daí, no 3-1, mais ainda, ele administra. Sim. Por isso aumentou o posse de bola do Chelsea, aumentou a finalização do Chelsea. Sim. Mas se a gente fosse pegar esses números até o segundo ou até o terceiro gol do Flamengo, o Flamengo tinha muito mais vantagem, porque foi um time com a sua cara. Eu acho esse o grande trunfo, né, o grande diferencial, que foi um Flamengo que não abriu mão da sua maneira de jogar, mesmo diante de um adversário muito qualificado, que foi para o jogo, dentro das suas possibilidades. Acho que o Chelsea cansou no segundo tempo, até um pouco antes dos gols do Flamengo ele já dava alguns sinais, mas problema do Chelsea. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Lógico. Até cansou porque o Flamengo exigiu do Chelsea. Então é muito mérito do time do Flamengo que executou as ideias do Felipe Luiz, mas ele tem mérito da construção do time, da maneira como ele gira o elenco e das decisões que ele teve durante a bola rolando para dar mais contundência. A troca, a entrada do Arrascaeta se mostrou até muito lógica, a saída dele pela entrada do Bruno Henrique. Por quê? Ele hoje tem o Jorginho na equipe e tem 2 volantes que tem bastante construção. Com o tipo de jogo que se apresentava, o Arrascaeta é um jogador que desequilibra, mas é um jogador que vai carregar um pouquinho mais a bola, apesar de ser muito agudo, vai tentar um pouco mais o drible. O Jorginho coloca o adversário, o seu colega de trabalho, na cara do gol com o passe. Então ele tinha um cara para dar o passe um pouco mais atrás, agora não só mais para o Bruno Henrique, era para o Bruno Henrique e para o Plata. Ou seja, você pode romper a marcação adversária com um passe de muita qualidade de um jogador que está um pouco mais atrás com o Arrascaeta e não precisar acionar o Arrascaeta sempre para buscar esse passe. E o Gerson? Porque você dobrou, aí você sobrecarregou a zaga adversária. Porque você tem 2 jogadores ali de velocidade, você tem mais um cara alto. A gente viu que o Bruno Henrique fez a diferença nisso também, na jogada de escanteio. Né? Então, a troca tinha toda a lógica. Só que para ser feita, ela foi trabalhada ao longo do ano, né? Desde o ano passado. Né? Por exemplo, a estrutura de jogo com o Jorginho é a mesma, só que você qualificou muito. Porque, teoricamente, onde está o Jorginho seria o De La Cruz, que não tem esse passe, que tem outras virtudes. Né? Então, é muito... Se a gente voltar no primeiro jogo competitivo desse time principal do Flamengo no ano, contra o Botafogo em Belém, pela Supercopa do Brasil, Plata e Bruno Henrique. Aliás, uma grande atuação do Flamengo. Não tinha o Arrascaeta ali, era Plata por trás do Bruno Henrique. Ou seja, tem muito carimbo do técnico. Mas muito. Porque a gente tem a mania de falar, isso tem acontecido demais, o time ganha, o técnico perfeito. O time perde, o técnico não presta. Aqui não se olha muito quando o mérito é do técnico, quando o mérito é dos jogadores. Para a gente aqui tentar, e obviamente é difícil fazer isso com exatidão, determinar qual a parte de cada um na construção do coletivo homogêneo. E você olha o Palmeiras do Abel marcando, é muito dedo do técnico. Muito, muito, muito. Você olha o Flamengo marcando e atacando, é muito dedo do técnico. Porque essa atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado, porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente.
porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo, virar um jogo em Mundial de Clubes. Eu vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76... 76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. Tá aí, nação, então a imprensa falando sobre a vitória do Flamengo, e eu vou dizer pra você uma coisa, olha só. A Copa Intercontinental sempre mostra o seguinte, os europeus chegam na Copa Intercontinental, que era o antigo Mundial de Clubes, chegavam no meio de temporada. Então chegavam jogando futebol em alto nível. Já os sul-americanos chegavam em final de temporada. Por exemplo, o Brasil. Pô, o time jogando 70 partidas no ano, 80 partidas no ano, chegava morto, não tem quem aguente. E chegava lá, ainda jogava, tentava ali vencer e infelizmente acabava perdendo. Não dava. E hoje, os europeus estão sentindo na pele o que nós sentíamos. Por isso não tem o que reclamar. Eles não têm o que reclamar. Nesse momento, tudo bem, eles estão em final de temporada. Nós, brasileiros, sul-americanos, estamos em meio de temporada. Mas eles não têm o que reclamar. Eles não têm o que reclamar. Porque isso era o que nós passávamos na Copa Intercontinental, que era o antigo Mundial de Clubes. Vai reclamar de quê agora, Chelsea? 3-1. Mengão virou, engoliu o Chelsea. Engoliu o Chelsea. Engoliu. Parabéns pro Flamengo. Agora é pensar na próxima partida. Mas vou dizer pra você, essa partida, essa virada vai ficar pra história. Anota o que eu tô dizendo pra você. Essa partida vai ficar pra história. E dá muita moral pro Flamengo, classificando pra próxima fase, pegar o próximo adversário e vencer. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, nação. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Fica ligado que daqui a pouquinho aqui vai ter mais notícias pra vocês.